Oi, Papilupers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 erros muito básicos e que muitas pessoas cometem quando vão fazer o seu planejamento. Esses erros podem estar prejudicando o seu método de organização e fazendo com que ele não funcione, deixando você cada vez mais frustrada e pensando que você não nasceu para essa vida de pessoa organizada. Mas calma aí, que quando você começar a se atentar a esses erros e não fazer mais eles, você vai conseguir ter um planejamento de uma forma muito mais leve e funcional para sua vida. Se você não me conhece, eu sou a Leite, CEO da Papilupers, que é uma papelaria criativa, temática de universo que compartilha do amor pelos itens papelários e pelo espaço. Então, os nossos produtos são totalmente exclusivos e a gente entrega para todo o Brasil. Tanto o link do nosso perfil no Instagram, no TikTok, o nosso site e também a nossa loja na Shopee, para quem adora aquele cupomzinho de frete grátis. Tá tudo aí no box de descrição. Mas antes de você ir conferir isso, fica aqui para você ver quais erros você pode estar cometendo e você não deve mais cometer no seu planejamento para que ele funcione para você. Uma coisa que todo mundo que começa a planejar faz e é absurdamente terrível, porque é muito difícil de funcionar para alguém, é colocar horário para todas as atividades. É muito raro isso dar certo, porque só vai funcionar para pessoas que são muito metódicas e que têm uma rotina muito parecida entre os dias. Porque se tiver um imprevisto, já vai dar tudo errado no seu planejamento e você vai acabar se frustrando com isso. Então, o planejamento ele não precisa ser uma coisa engessada. Ele precisa ser algo que funcione para você. E para você descobrir o que funciona para você, vai de muito teste, vai de você experimentar diferentes formas de se planejar, diferentes métodos organizacionais, porque aí você descobre o que funciona para você e a partir disso tudo vai ficar muito mais fácil. Mas realmente, aquela lista de horários do dia a dia são muito difíceis de dar certo. Então você não precisa colocar horário para tudo. Os horários são para compromissos fixos que a gente tem já agendados, por exemplo, uma consulta médica ou o seu horário com o personal. Isso sim precisa estar marcado na sua agenda com horário para você não esquecer desse horário. Mas você não precisa colocar um horário para você lavar o cabelo, um horário para você fazer a sua atividade da faculdade, um horário para você estudar para a prova, porque a nossa vida não é assim engessada. Então, quanto mais a gente tenta engessar o nosso dia, maior a probabilidade do nosso planejamento não funcionar. Até porque no decorrer do nosso dia a dia a gente tem muito imprevistos, né? Então, é bom a gente se atentar a isso. Se você tá colocando horário nas suas coisas e tá vendo que o seu planejamento nunca funciona, tente fazer lista de tarefas para o seu dia e não horário. E a gente entra num outro erro. Quando a gente faz aquela listinha de tarefas do dia, nós temos que ter prioridade. A gente tem que saber quais são as nossas prioridades do dia, quais são as coisas que a gente não pode deixar para amanhã, quais são as coisas que a gente tem mais urgência em entregar, pra gente fazer elas primeiro. Então, a gente tem que ter uma prioridade pro dia, máximo, e daí dividindo por uma categoria, digamos, de importância. Ah, isso daqui é mais importante porque eu tenho um prazo mais curto para concluir. Isso daqui é mais importante porque é uma tarefa mais difícil de ser feita. Então, a gente vai separando as coisas por prioridade. A partir do momento que a gente consegue enxergar as atividades não como um todo, mas como essa daqui é prioridade para segunda-feira, essa daqui para terça, essa daqui pode ficar até na sexta-feira. Ah, no final de semana eu vou fazer isso. O nosso planejamento ele se torna mais flexível e mais fácil também. Até pra gente ver que somos sim produtivos, porque às vezes a nossa lista de tarefa é gigante. E não é porque a gente não colocou horário nelas que a gente não vai conseguir cumprir. E como eu sempre falo, a produtividade, ela vem da qualidade com que a gente faz as atividades. E não do tempo que nós levamos para fazer. Não é porque você fez uma coisa muito rápido no seu dia que você está tendo um dia produtivo. Você realmente fez aquilo com a entrega que deveria ter feito? Isso sim vai fazer o seu dia produtivo. Então vamos se atentar aí a essas coisas. Aqui já foram 2 erros. Colocar horário em tudo, porque apenas uma pessoa muito metódica vai conseguir cumprir tudo isso. E não ter prioridade nas suas atividades. A prioridade é muito importante e é uma das coisas fundamentais para dar certo o seu planejamento. Então, você tenta aí, em todas as atividades que você colocou, quais são as suas prioridades. Coloque ela sempre no topo da listinha de tarefas para você já fazer ela primeiro. E aí a gente entra em um outro erro, terceiro erro, que é as pessoas têm a tendência de deixar o mais difícil para depois. Então, você pega aquela atividade, ai, mas isso daqui é difícil de fazer, acho que eu vou deixar para fazer mais tarde. E você vai deixando para mais tarde e acaba fazendo ela super em cima da hora, do prazo que você tem para cumprir aquela atividade. Quando você deixa para cima da hora, a probabilidade de dar tudo errado, mano, é muito grande. É muito grande.
porque a gente não pode viver apagando incêndio. Eu sempre falo isso aqui pra vocês também. Não é porque você passou o seu dia, passou o dia tão rápido, tinha tanta coisa pra fazer que eu nem vi. Isso não significa que seu dia foi produtivo. O seu dia é produtivo quando você tem uma rotina leve, uma rotina organizada e controle das situações. Não quando você tá ali só apagando incêndio o dia todo. Então, isso é uma das coisas também que prejudica muito o planejamento das pessoas, porque elas perdem um tempinho ali, um tempinho aqui, pra ir deixando essa atividade mais difícil pra depois e o depois nunca chega. Aí quando ele chega, acaba dando errado, acaba não dando tempo e elas colocam a culpa no planejamento. Porque o meu planejamento não dá certo. Mas a única pessoa que pode fazer dar certo é você mesma. Tudo bom. Mais um erro, nosso quarto erro, é não se conhecer o suficiente, não conhecer o suficiente a sua rotina e o tempo que leva para concluir cada atividade. A gente, quando vai fazer o nosso planejamento, a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande. Por isso que eu sempre indico para quem vai começar, fazer primeiro um diário. Primeiro você anota todas as coisas que você fez no seu dia quando ele acaba. Quando você vai deitar, você já anota todas as coisas que você conseguiu fazer no seu dia e divide em manhã, tarde e noite. Assim você vai conseguir, em uma semana, já ter um conhecimento muito maior da sua rotina. Porque no nosso dia a dia tem coisas que acabam passando despercebidos. Então é muito importante que a gente se conheça o suficiente, que a gente tenha a propriedade da nossa rotina, do que a gente tem que fazer no dia a dia, quanto tempo que a gente leva para cada uma dessas coisas, porque levar em consideração o tempo que levamos para as atividades é muito importante para que o nosso planejamento funcione. Por exemplo, se eu colocasse no meu planejamento fazer vídeo e não levasse em consideração que eu levo em torno de uns 30, 40 minutos para gravar um vídeo e editar ele mais uns 20 minutos, então provavelmente o meu dia ia se concluir, eu não ia conseguir concluir todas as atividades que eu coloquei. Por isso que a gente saber quanto tempo que a gente leva para cada atividade é de extrema importância para que as coisas deem certo. Caso contrário, você não é a Mulher Maravilha, meu amor. Você vai lotar o seu dia de atividades e você não vai conseguir concluir porque você não levou em consideração quanto tempo que você leva para concluir cada coisa. Então, se conhecer, conhecer a sua rotina, saber quanto tempo você leva para cada atividade que você faz no seu dia a dia, é muito importante para esse planejamento dar certo de fato e você sair com o seu dia realizada, se sentindo produtiva e não desmotivada e frustrada. E aí a gente já entra no nosso quinto e último erro desse vídeo, que é lotar o nosso dia de atividades. Quando a gente coloca muitas atividades no nosso dia, que a gente quer completar o dia, para ser produtivo eu preciso fazer muita coisa durante o meu dia, e você não deixa nem um tempinho extra, nem um tempinho de sobra para você dar aquela respirada ao nosso dia, traz muitos imprevistos nele, né? Todos os dias acontecem coisas que estão fora do nosso plano. O planejamento é para te dar um norte, não é para engessar a sua rotina. Então, quando esses imprevistos acontecem, você acaba ficando doida, porque aquilo não estava previsto, você não sabia que aquilo ia acontecer e agora você não sabe o que você faz, porque tudo que estava programado para esse dia vai acabar atrasando devido àquele imprevisto. E é por isso que é muito importante a gente ter dias produtivos, mas dias humanos, né? Que a gente tenha esses tempinhos pra gente dar uma respirada, pra gente tomar uma água, pra gente mexer um pouco no celular. Isso também é necessário. Claro que em uma rotina de trabalho, muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas a gente tem que levar sim em consideração os imprevistos, porque eles vão fazer a gente pensar que não podemos deixar as coisas para a última hora, não podemos procrastinar as coisas, não podemos empurrar com a barriga, como foi falado lá atrás, as tarefas difíceis, deixá-las para depois. Porque caso aconteça um imprevisto, você não vai conseguir cumprir e vai colocar a culpa em quem? Em quem? No seu planejamento que não deu certo. Mas a culpa não é dele, não adianta você tirar das suas costinhas e jogar na costinha do planejamento que tá lá no papel querendo te ajudar. Então a gente precisa se ajudar, se conhecer, se planejar de forma humana, que a gente saiba quanto tempo que a gente leva para cada coisa, que a gente saiba o que acontece no nosso dia, qual é a nossa rotina, quais são as pessoas que a gente vê no nosso dia a dia. Essa rotina ela muda demais ou é uma coisa mais fixa? Por exemplo, a minha rotina pela manhã, ela cada dia é uma coisa. À tarde, todos os dias é a mesma coisa, porque eu vou trabalhar no meu trabalho CLT, como eu comento com vocês sempre. Por enquanto, eu ainda sou professora de meio período, então a minha tarde é sempre fechada com o CMEI que eu vou trabalhar. Mas a minha manhã, cada manhã eu faço uma coisa. Eu divido as minhas atividades da loja, divido as minhas atividades de empreendedora, de entrega, de embalagem, de produção de conteúdo, de vídeos. Agora com o meu Instagram pessoal também, que eu também tô produzindo pra lá. Então é uma manhã
bem agitada, todas as manhãs são agitadas, todas as manhãs são produtivas, porque hoje em dia eu me conheço minha rotina e sei o que eu preciso fazer cada dia, então isso facilita demais. E essa é a dica mais importante para você nesse vídeo. Dos 5 erros que você não pode cometer, uma coisa é essencial para o seu planejamento dar certo, que é se conhecer e conhecer a sua rotina. O autoconhecimento é a chave do sucesso para todas as etapas da nossa vida e o planejamento está entre elas. Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei gravar, porque foi coisas que aconteceram comigo, foi erros que eu cometi. E por isso que hoje eu tenho propriedade para vir aqui falar para vocês que são coisas que você pode evitar e pode ter um caminho muito mais curto se você conseguir evitar esses erros. Assim você chega no seu objetivo maior primeiro. Então, espero que vocês tenham amado esse vídeo, tanto quanto eu amei gravar. Que vocês deixem muito like aí embaixo para esse vídeo ser entregue para mais pessoas conhecerem a loja e assim você vai estar me ajudando demais. E se você ainda não conhece a nossa loja, eu vou deixar as redes sociais aqui ao lado. Estamos sempre presentes no TikTok e no Instagram. Espero que você nos acompanhe por lá também e goste muito. Se você quer conhecer os nossos produtos, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E é assim que a gente termina com um grande beijo e até o próximo vídeo.